Vamos aqui então dar sequência. Eu vou precisar redefinir a minha ferramenta pincel. Vou clicar aqui sobre a ferramenta, clicar nessa voltinha aqui, né, nessa bolinha, nessa rodinha, e redefinir ferramenta, só para que ele volte ao padrão aqui para mim, a minha ferramenta pincel. Ok, antes de começar a trabalhar, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a camada óleos mesmo, para que depois eu possa aplicar um efeito de mesclagem ali bem interessante, só que vou primeiramente selecionar os óleos. Vou selecionar esse aqui da esquerda primeiro, porque como ele está verde e o outro está cinza, não vai dar certo fazer diretamente em cima dessa proporção. Eles ficaram diferentes porque a imagem que eu utilizei, que foi a imagem padrão dos olhos vermelhos, essa aqui, ó, antes de aplicar até o recurso, posso até voltar, depois eu clico aqui de novo. Ela não é uma imagem olhos vermelhos diretamente, né, tirada da câmera. Ela já tem uma edição aqui com os olhos vermelhos, então já foi definida isso. E a proporção de vermelho dessa área está superior, né, desse olho aqui direito, onde está na nossa esquerda, ele está superior desse outro lado esquerdo. Por quê? Porque, na verdade, aqui foi aplicada uma cor um pouco mais intensa. Quando aplica-se a ferramenta olhos vermelhos, neste caso, que não é muito comum acontecer isso, porque numa câmera, por exemplo, que deixa o olho vermelho, deixa geralmente igual nos dois lados. Então, já funciona ali de início. Mas aplicou ali, né, a ferramenta, então esse lado aqui ele tirou um pouco menos cor do que esse lado, então ficou um pouco mais cinza. Eu vou ter que igualar isso antes de editar. Perfeito, sem maiores dificuldades. Vamos aqui com a ferramenta laço poligonal, selecionar este olho e tirar a cor dele. Já que o outro está sem cor, a ferramenta olhos vermelhos faz justamente isso, ela remove a intensidade de cor vermelha que tem ali e deixa ela sem cor. Se ela está sem cor, ela está sem saturação, ela fica automaticamente cinza. Como essa aqui tinha umas outras cores ali e a intensidade estava muito forte, ele não tirou 100% dela. O que eu posso fazer? Com ela selecionada, esta área selecionada, aí eu vou clicar sobre o plano de fundo, e não sobre a camada óleos, sobre o plano de fundo aqui para poder então editar essa área. Vou fazer o seguinte, Ctrl U. Ctrl U vai me abrir aquela caixinha de matiz saturação que nós vimos aí no começo das aulas quando eu expliquei alguns efeitos de forma rápida. Ainda não trabalhamos totalmente com essa propriedade, nós vamos trabalhar um pouco mais. Vou vir aqui na saturação, aí percebam que eu consigo então corrigir isso retirando a saturação, como eu havia falado. Eu retiro a saturação, que é o processo feito pela ferramenta olhos vermelhos, ele retira a cor. Será que ficou bom? Eu vou dar um Ctrl menos aqui para afastar um pouquinho, para que eu possa ver. Parece que ficou aí, né, pareado, ficou mais ou menos igual ao outro olho. Ok. Ok aqui então, temos agora então uma intensidade de cor muito semelhante ali nos dois olhos. Vou fazer a seleção dele, marco aqui a opção de adicionar seleção, não esqueça, se você não marca na hora que você começar a selecionar esse, a outra some, pode utilizar o Shift também se você quiser selecionar, né, multiplamente aí, utilizando o Shift. Vou aqui fazer a marcação em volta do olho, a ferramenta de seleção elíptica não seria muito ideal aqui, principalmente porque ele não é redondo completamente. Então, tem algumas áreas aqui que não aparecem acima. Dá para fazer com o laço de forma tranquila. Perfeito. Selecionada as duas áreas, eu vou clicar agora na camada olhos aqui acima. Na camada vazia, para não alterar nada aqui no meu plano de fundo. Vou pegar a ferramenta de pincel. Não pode ser a lata de tinta nesse caso aqui. Vai ter que ser o pincel, porque eu quero configurar algumas propriedades dele. Não é pincel de recuperação de mancha, não é pincel de recuperação, nada disso. É somente a ferramenta pincel. Tecla de atalho para ela B. Alguns alunos têm costume só de pegar outros pincéis aí que não vem ao caso. Vamos aqui com o botão direito, vou aumentar um pouquinho aqui o diâmetro. Não tem problema passar, tá joia? Tá grande demais, vai passar do olho. É justamente para isso que eu fiz a seleção. Então ele só vai pintar aonde tem a seleção. A área de marcação serve justamente para isso. Aqui eu escolho uma intensidade, vou colocar um tom de azul um pouquinho mais forte. Ok? E vou diminuir um pouco a opacidade, deixando aqui por volta de uns 45% inicialmente. Clico sobre o primeiro olho. Ok? Deixa eu verificar aqui que eu acabei clicando duas vezes. Vou voltar, ó. Como o meu está dando uma pequena travada, eu cliquei, ele não deu cor, cliquei de novo. Ok, perfeito. Aqui desse lado também. É claro que só isso aqui não vai ficar legal, não vai prestar, vamos dizer assim. Uma outra coisa aqui também que eu não fiz, ó, eu apliquei direto na camada de baixo. Vou ter que desfazer
clicar sobre a camada óleos, é aqui que eu tenho que aplicar a cor. Não façam aí diretamente no plano de fundo. Vou clicar novamente, perfeito. E vou inserir a cor. Ok. Feito isso, eu tenho então já definido aqui, né, aquela cor para esta camada. Eu criei ela justamente fora do plano de fundo para que eu possa trabalhar e fazer um ajuste melhor aqui utilizando esses modos de camada. Onde está escrito normal, você vai clicar e vai escolher aqui um desses modos. Geralmente aqui saturação fica bom, escurecer fica bom, só que você tem que testar. Vou clicar, por exemplo, escurecer. Ó. Ficou muito escuro para essa cor de olho. Com a setinha para baixo, eu vou pressionando a seta do teclado para baixo, ó, ele vai trocando para mim os modos. Muitos aqui não vão ficar legais, tá joia? Mas vai ter alguns, ó, por exemplo, superexposição de cores. Poxa, já deu um efeito bacana aí, só que ficou muito forte. Então, se eu escolher esse, eu posso ainda tirar um pouco mais da opacidade. Vou verificar alguns outros. Vou pressionando para baixo, ó, superexposição linear ficou muito fraquinho, mais clara também ficaria legal. Essa opção de sobrepor ficou muito intensa. Luz direta também ficou muito forte. Luz brilhante também bastante forte, só que eu posso aqui, ó, editar na opacidade para dar um efeito melhor. E assim você vai trabalhando então as opções, né, que você tem aqui de camada. Linear não ficou muito legal, luz do pino também não. Mistura sólida ficou muito forte, isso aqui não prestou, exclusão também não. Dividir para esse caso também não, saturação não. Cor aqui ficou até legal, só que ficou muito intensa. Vamos ver se com uma menor opacidade vai ficar legal. Não ficou. Então é dessa forma que você vai testando aí, né? Geralmente divisão fica bom, algumas outras propriedades aí também ficam legais. Vou verificar aqui, ó, uma que eu gostei, luz brilhante. Ok, Ctrl D para tirar a seleção, temos aí a cor do olho modificada. Tem outras formas melhores de fazer isso do que o pincel. Nós vamos trabalhar aí esses outros recursos, essas outras formas já na próxima aula.